Queridos amigos, irmãos em Cristo, que a paz seja sempre em vossos corações. A Marisa pediu para falar para vocês que essa palestra aqui do Sebastião Camargo, no dia 5 de novembro de 2013, às 20 horas, é aqui na Casa Espírita. Era uma terça-feira. Vocês não esquecerem, era uma terça-feira. Não era um sábado, era uma terça-feira. Então a casa pediu para que avisasse vocês desse dia. Sabe, meus companheiros, todos os nossos companheiros que aqui vêm buscando trocar informações com vocês a respeito do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, eles procuram de todas as formas trazer aquilo que eles estudaram através de um linguajar muito fácil de ser entendido. E esta é a proposta de todos nós. Mas existem alguns casos, alguns temas, que isto não é possível. Aí pode acontecer que a maioria de vocês vão ficar igual ao ladrão que roubou os patos de Rui Barbosa. Vocês conhecem essa história? O ladrão estava roubando os patos de Rui Barbosa. E Rui Barbosa chegou de surpresa e pegou ele no fraco. Vejam bem o que Rui Barbosa falou para eles. Para ele: "Ah, seu bucéfalo anaco, não interpelo pelo valor intrínseco dos meus bípedes e palmípedes, mas sim pelo modo vil e sorrateiro de profanares o meu reduto doméstico para levar os meus emplumados à sorrelpa e à socapa. Se fazes isso por necessidade, eu transijo. Mas se fazes isso para zombar da minha mais gloriosa prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica bem no alto de tua sinagoga e farei com tanto ímpeto que te reduzirei à indecência que o vulgo denomina de nada." Imaginem vocês a situação do ladrão. Os olhos arregalados igual a vocês aqui, perguntou para ele: "Mas doutor, eu levo ou deixo os patos?" É isso. Não entendeu nada. Infelizmente, hoje eu vou correr o risco de usar alguns termos aqui que vocês vão ficar igual ao ladrão diante de Rui Barbosa. Mas peço desculpa de antemão, porque se eu mudar o que o autor espiritual falou, ou as pessoas que buscamos informações disseram, eu posso estar aqui correndo o risco de distorcer o sentido do pensamento que ele se manifestava naquele instante. Para tanto, o nosso tema de hoje, nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 3, injúrias e violência, quando Jesus assim se pronunciou: "Aprendeis o que foi dito aos antigos: não matarás, porque todo aquele que matar merecerá ser condenado no julgamento." Traduzindo a máxima acima, ela quer dizer que todo ser humano tem direito à vida, não importando as condições ou o grau evolutivo em que se encontra. O direito à vida, que se manifesta por um turbilhão de formas no universo, é conquista inconfundível daqueles que já compreendem os desígnios soberanos do Criador.
O menosprezo a essa sagrada dádiva divina é sinônimo significativo que demonstra o estágio de um povo que ainda reluta em manter ativo o primarismo dos sentimentos que o governam. Divulgar os princípios da doutrina espírita hoje aqui é o nosso único intento. Nenhuma, mas nenhuma mesmo, tentativa de agredir conceitos acompanha o nosso trabalho, principalmente diante de tema tão complexo como esse, o aborto. Poderíamos estar aqui hoje passando vídeos e slides sobre essa prática cruel, mas os efeitos seriam momentâneos e pouco proveitosos para a formação espiritual de todos nós. Porque a base do sucesso humano se sustenta na conscientização, na formação de um caráter sólido, amparado por princípios seguros e confiáveis. A doutrina espírita nos fornece material didático abundante, substancioso, para que pudéssemos guiar a nossa consciência de forma segura diante do aborto, suas causas e consequências. Dentro das causas que fortalecem esta prática, nós não podemos deixar de citar as de origem social, baixa condição de renda, preconceito, medo dos pais e muitas outras. No aspecto religioso, mesmo estando-se vinculado a uma doutrina, salvo raras exceções, o seu comportamento moral permanece materialista, utilitarista, atado a vícios e paixões defluentes do egoísmo. A noção de espiritualidade se encontra distante, pois ainda a ignorância a respeito da vida faz com que as ideias sobre si mesmo e a sua relação com a maravilhosa obra do Criador não ultrapasse os limites impostos pelo dogmatismo preconceituoso, fanático e leviano. Distante das leis soberanas que guiam o universo, fazendo do amor um ato de satisfação, a caridade como a dádiva da vaidade, e o bem como utopia dos fracos e ingênuos, não há de se estranhar o porquê uma grande massa envolvidas em situações tão tristes e deprimentes. As teorias científicas colaboram e muito para a facilitação da prática abortiva. O Conselho Nacional de Medicina enviou documentação ao Supremo Tribunal Federal atestando que a vida no útero se inicia após a 12ª semana de gestação, ou seja, após 4 meses. Esse tipo de conceito não deixa de ser porta larga, um anestésico consciencial temporal para os envolvidos, que certamente no futuro terão que conviver com as consequências de suas atitudes tão infelizes. Mas o que diz a doutrina espírita em relação à manifestação do Conselho Nacional de Medicina a respeito da vida do feto dentro do útero? Lá na pergunta 344, Kardec questiona os espíritos, perguntando: em que momento o espírito se une ao corpo? Resposta: a união começa na concepção. O espírito destinado a este corpo, a ele se une por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. O grito que sai da criança anuncia que ela já se encontra entre os vivos e servidores de Deus. Para tanto, para a doutrina espírita,
A união do espírito com o corpo inicia-se no momento em que o óvulo é fertilizado, fecundado pelo espermatozoide, não após 4 meses de gestação. Sendo assim, para essa doutrina maravilhosa, o aborto é crime hediondo, de graves consequências para os envolvidos. André Luiz narra da seguinte forma: o aborto provocado, intencional, é falta grave, doloroso crime. A mulher que se predispõe a semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer deprimentes alterações no centro genético de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades. Mas em que situação a doutrina espírita é favorável ao aborto? Na pergunta 359, quando Kardec questiona a espiritualidade superior, perguntando a eles: quando a mulher corre risco de vida com o nascimento da criança, é crime sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta: é preferível sacrificar aquele que não existe ao que existe. Mas vejam vocês são pessoas inteligentes. Olha o termo que eles utilizaram: preferível. Nos dá uma noção, uma condição de interpretação de preferência, liberdade de escolha, podendo a mulher optar sim pelo nascimento do filho, pela vida dele, em detrimento da sua. Aí vocês, atentos ao que o anjo está falando aqui, perguntariam: mas isso não é um suicídio? Pois ela, mesmo sabendo que ela corre riscos de vida, assim mesmo ela opta pelo nascimento do filho. Isso não seria um suicídio? Pergunta 961 do Livro dos Espíritos. Olha a colocação de Kardec: o sacrifício da própria vida não é meritório naqueles casos aonde o objetivo é salvar a vida de outro, ou de auxiliar os seus semelhantes? A resposta: isto é sublime. Dependendo da intenção, o sacrifício da própria vida não é um suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil, e não pode ele vê-lo com prazer se é desusado pelo orgulho. O sacrifício não é meritório senão pelo desinteresse daquele que o pratica. Havendo uma segunda intenção, ele perde o seu valor aos olhos de Deus. Então todo sacrifício pessoal, às custas da própria felicidade, é um ato soberanamente meritório diante dos olhos de Deus, porque é a prática da lei de caridade. Ora, diz eles, se a vida na terra é um dom precioso no qual o homem dá imenso valor, renunciá-la em favor dos seus semelhantes não é um atentado, mas sim um sacrifício. Mas o homem deve refletir para verificar se naquele momento a sua vida para ele não é mais útil que sua morte. Tem uma história verídica, vocês vão ver, de uma mulher chamada Emília. Desde o seu nascimento verificou-se que a sua saúde era frágil, debilitada. Ela casou-se cedo com um operário da indústria têxtil. Transferiu-se para Vadovce, a 30 quilômetros de Cracóvia. Teve o primeiro filho e deu a ele o nome de Edmundo, um menino de personalidade forte. Depois de algum tempo teve outra criança, uma filha, que morreu após poucos meses de vida em decorrência das péssimas condições de vida. Aos 40 anos de idade, Emília percebera que sua saúde não melhorara.
possuía gravíssimos problemas renais. Seu músculo cardíaco estava debilitado em decorrência de uma doença congênita. E foi justamente nesta época, com seríssimas dificuldades físicas e financeiras, ela tomou conhecimento que estava grávida novamente. Ela poderia abortar facilmente. Condições e oportunidades não lhe faltariam, mas ela optou pelo nascimento do filho, mesmo sabendo que corria seríssimos riscos de vida. Deu a este filho o nome de Carol. Depois de 2 meses que Carol nasceu, seu irmão mais velho de mundo desencarnou. E pouco tempo depois, chegou a Segunda Guerra Mundial, e o pai da criança também perdeu a vida. Mais um tempo, Emília desencarnou, e Carol ficou sozinha no mundo. Desde os 21 anos de idade, Carol já se encontrava sem pais e irmãos. E isto ocorreu até a sua velhice. E quando ele visitava os países e caminhava pelas ruas das cidades, milhares de gargantas exaltadas gritavam: João Paulo II, nós te amamos. Pelo coração abnegado de Emília, sua coragem de mãe e de espírito virtuoso, esta terra pôde receber uma joia rara, Carol Wojtyła, do Santo Papa João Paulo II. Dentro das práticas abortivas, existem aquelas chamadas de espontâneas, abortos espontâneos, ou seja, são derivados de alguma fragilidade da matéria durante o período de gestação. A doutrina espírita trata com carinho essas situações. Lá na pergunta 346 do Livro dos Espíritos, olha a pergunta: o que acontece com o espírito se o corpo que ele escolheu morrer antes de nascer? A resposta: ele procura outro. E quais são as causas mais frequentes dessas mortes prematuras? Os espíritos respondem: a fragilidade da matéria são as causas mais frequentes dessas mortes. Mas nós, queridos amigos, não podemos esquecer que a doutrina espírita nos esclarece que muitos espíritos têm uma necessidade imensa de viver alguns períodos, curtíssimos períodos de vida uterina, em decorrência de sua condição espiritual e degradação do seu corpo perispiritual ou perispírito. Vive poucos mais sublimes momentos no útero da mãe para depois retornarem para o plano espiritual, se preparando para novas incursões no plano físico, mas desta vez em condições melhores. Muitas mães, nós sabemos disso, se apavoram, se entristecem, ficam depressivas, angustiadas, com certas situações como estas lhes atingem. Mas elas deviam se alegrar, porque Deus pode estar usando o seu útero como estufa divina, para que os desesperados, pássaros feridos, possam se prepararem para novos voos cada vez mais altos, em busca da felicidade que até então lhes foi privada, em decorrência de suas próprias atitudes. Dentro dessas vertentes dos supostos abortos espontâneos, existem aqueles que são provocados pelo espírito reencarnante. Também. Que por medo das experiências que ele vai viver, ou por antipatia com algum membro da família, ou relacionamentos difíceis anteriores com o espírito da própria mãe, são motivos para que o ser que se prepara se recuse a reencarnar. Como também quando a condição energética do perispírito da mãe e a do espírito reencarnante são contrárias, antagônicas, elas podem provocar
o rompimento definitivo dos laços que o prendem, deixando o futuro feto sem espírito. Aos olhos da medicina, aos olhos da ciência, deixaria transparecer como se fosse uma... E como causa a recusa sistemática, energética e imatura do próprio espírito. Perde ele uma oportunidade maravilhosa de vencer a si mesmo e seguir adiante em busca da felicidade. André Luiz, lá no seu livro Evolução entre Dois Mundos, também nos cita uma prática abortiva, desconhecida pela grande maioria, quando ele diz assim: quando a mulher, por recusa deliberada da gravidez que já se encontra possuída, poderá expulsar a entidade reencarnante nas primeiras semanas de gestação, desarticulando os processos celulares da constituição fetal, adquirindo com semelhante atitude constrangedora dívida ante o destino. Ou seja, a mulher revoltada e indesejosa com a gravidez que já se encontra possuída poderá desarticular as células que fazem parte do sistema de gestação, provocando então a expulsão do feto. Aos olhos da medicina, da ciência, deixa transparecer ser um aborto espontâneo, natural, mas que foi provocado pela leviandade e insensatez da própria mãe, agente geradora do crime, que lhe pesará na consciência, comprometendo de forma significativa o seu destino. Muitos abortos também são provocados em nome da estética. Mulheres de condição social elevada, sobre o fraco argumento de que não querem expor os seus corpos aos efeitos colaterais de uma gravidez. Outras gritam sob a bandeira que são donas do próprio corpo, como se o feto, o espírito reencarnante, fosse sua propriedade e de natureza descartável. Desconhecem que a conjugação entre dois corpos, o físico e o espiritual, não acontece por acaso. É resultado de um trabalho intenso ainda desconhecido pelos homens. Um espírito jamais estaria ligado a uma mulher sem uma atração específica. O ser que já ali se encontra nunca estaria alojado no ventre materno em consequência de um acaso biológico. Para tudo existe uma causa específica. Tudo isso não acontece por acaso, mas obedecendo leis. Existe um caso que nós tiramos lá do livro Deixe-me Viver no que Serve, em que o espírito foi abordado tantas vezes pela mãe que na última gravidez, quando ele estava alojado em seu ventre, ele pedia para ela deixá-lo nascer, mesmo que depois de ele ter nascido, ela o doasse para uma família que quisesse criar. O espírito então implora para a mãe para reencarnar, porque ele sabe da importância da reencarnação para o seu progresso espiritual. As mães também deveriam saber o que significa a importância da reencarnação para seus filhos. E esse tipo de agressividade diminuiria no mundo. Não digo que acabaria, porque existem seres envolvidos com tamanha frieza que não hesitariam em realizá-los mesmo tendo conhecimento de causa. Não podemos esquecer também de citar aqui, neste contexto,
a ação de falanges espirituais abnegadas, que trabalham sobre a égide de Maria de Nazaré, que se instalam nas clínicas clandestinas e autorizadas, buscando desviar a mãe do pensamento abortivo. Quando não conseguem, procuram retirar o espírito ali ligado o mais rápido possível, para que ele não sofra com as agressões que serão sofridas pelo corpo em formação. Porque certamente essas agressões provocarão traumas no ser e trarão para ele consequências dramáticas, não somente no seu corpo perispiritual, como também para o seu próprio futuro. Nós, ainda seres humanos, desconhecemos a imensa ajuda que temos todos os dias no plano espiritual. Pois se não fosse a misericórdia divina, nós não resistiríamos os embates do dia a dia. O Pai jamais se esquece de seus filhos. Jamais. O que dizer então agora? Estou aqui mais para confundir do que para explicar. O que dizer então agora do aborto dos natimortos, fetos sem espírito, também chamados pela ciência de arcádicos? A ciência divide os arcádicos em dois grupos: os hemiarcádicos, que possuem a composição, uma pequena composição do músculo cardíaco, e os holarcádicos, que não possuem nenhuma composição do músculo cardíaco. Os holarcádicos são divididos em três grupos: os arcádicos acórmos, que possuem desenvolvimento da cabeça; os arcádicos acéfalos, que possuem somente desenvolvimento do corpo; e os arcádicos amorfos, massa de carne sem parte distinguível. A doutrina espírita também trabalha com carinho a respeito desses casos. Na pergunta 136 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que seria do corpo sem o espírito? A resposta: massa de carne sem inteligência, tudo o que quiseres, exceto o amor. Já na pergunta 356, ele continua questionando os espíritos. Em relação aos arcádicos, haveria aqueles cujos corpos não estariam, os natimortos, haveriam aqueles cujos corpos não estariam destinados à encarnação do espírito? Olha a resposta que eles têm. Alguns há, efetivamente, cujos corpos não estejam destinados a espíritos, e nada se pode fazer por eles. Na 356A ele continua perguntando: poderá vir a termo o nascimento de um ser dessa natureza? A resposta: poderá, mas não sobrevive. Vamos lá em André Luiz, Evolução entre Dois Mundos. Item 13, geração frustrada. Vê o que ele fala a respeito da possibilidade da geração de fetos que não haja espíritos destinados para eles. Quando ele diz assim: quando a mulher, em provação de reajuste do seu centro genésico, nutre habitualmente o desejo intenso de ser mãe, impregnando as células do aparelho reprodutivo com uma alta porcentagem de atração magnética, e consegue formar, com o auxílio da célula espermática, um embrião frustrado, que se desenvolve, embora inutilmente, obedecendo à intensidade do pensamento materno, que opera através de impactos sucessivos, condicionando as células que lhes respondem aos apelos através do processo de automatismo e reflexão. Não vou nem entrar no mérito da questão, mas deu para vocês captar alguma coisa interessante no que ele disse? Saindo do âmbito dos abortos, dos natimortos, ele fala ali que as células do nosso corpo físico captam, auscultam
as sensações, as emoções, os sentimentos do espírito e agem, reagem conforme os impulsos imprimidos pelo comando central, que é o próprio ser. Então vejam vocês, pensamentos depressivos, a violência, a angústia, a cólera, são agentes que provocam a formação de energias destruidoras. E as células do corpo físico reagem perante o corpo da mesma forma. Muitas doenças altamente degenerativas têm sua gênese neste processo de interação entre o espírito e o corpo. Voltamos então nos arcádicos. Vou dar um exemplo para vocês. Os gêmeos arcádicos, onde um dos fetos irriga através do seu coração o outro feto. Será que existe espírito para esses dois? Porque ambos estão vivos. Existe. Veja que os espíritos disseram a Kardec. Alguns há, efetivamente, que não estejam destinados à encarnação de espíritos. Ou seja, não todos. A doutrina espírita nos esclarece que o espírito é o agente modelador da forma biológica. É ele que imprime, através do perispírito, as instruções para as células físicas, para que elas ajam na formação do seu organismo material, que ele necessita para a realização de suas etapas reencarnatórias. Então o espírito, com uma mente desajustada, obscurecida pela revolta, cujo corpo perispiritual ou perispírito se encontra em condições deploráveis de degradação, não poderia de forma alguma elaborar um corpo saudável. Mas sim um corpo compatível com a sua condição espiritual e mental do mundo. Lá no blog Medicina e Espiritualidade, temos algumas conclusões deixadas pela doutora Gisele Valquete, é só para reflexão. Só para reflexão sobre isso. Quando ela diz assim: embora existam, mas em casos excepcionais, a geração não destinada à encarnação de espírito, essa situação é raríssima. Rara, porque a espiritualidade superior é muito organizada e não perde a oportunidade de realizar o bem. Toda a gravidez deve ser envolvida com muito amor por parte dos pais em relação ao espírito reencarnante, porque a redoma de amor energética que se forma durante a gestação frustrada continua envolvendo esse sofredor, protegendo-os no seu novo estágio no mundo espiritual. Além disso, a sublime transfusão energética reparadora do seu corpo espiritual debilitado lhe proporciona a capacidade de captar os ensinamentos superiores, realizando assim, ficando felizmente na condição de ter todas as possibilidades necessárias para progredir em busca do caminho da luz. O que é de interessante aí? Não importa o tipo de gravidez que você tem e qual o destino dela. Se ela for envolvida com amor, qual o risco você corre? Nenhum. Porque o amor é o sentimento que governa, que gera, que nutre todo o universo. Os abortos dos anencéfalos, ou fetos sem cérebro, ou parte reduzidíssima deste órgão. A doutrina espírita também considera esse aborto como crime de honra.
muito embora a legislação brasileira permita esta prática, com algumas ressalvas. Não vamos entrar aqui no mérito da questão. Só vamos trazer para vocês a colocação de Joana de Ângeles, através de psicografia de Divaldo Pereira Franco, recebida em 14 de abril de 2012. Olha o que ela diz. Na imensa gama dos instrumentos utilizados pelo autocídio, que se caracteriza pela prática da arma de fogo, quedas espetaculares de edifícios, de abismos, desarticula o cérebro físico e praticamente o aniquila. Não estaria aí, porém, os traumas perpetrados, alcançando as telas sutis do perispírito, que se encarregam pela formação dos futuros corpos orgânicos, na continuidade da fase de evolução? É inevitável que renasçam. É inevitável que renasçam aqueles que assim agiram, portando degenerências físicas e mentais, e particularmente a anencefalia. Expressivo número de anencéfalos preserva o cérebro primitivo, reptiliano ou diencéfalo e as raízes do centro neural que se estabelece no sistema nervoso central. Precisam viver no corpo, mesmo que após o nascimento, a fatalidade da morte os reconduza novamente ao plano espiritual. Os anencéfalos têm vida sim, muito embora em padrões diferentes dos considerados como normais pelo conhecimento genético atual. A busca da medicina e da ciência pelo corpo perfeito, o ser humano perfeito, e a ausência de informações de pais e mães a respeito da importância das limitações orgânicas para o espírito que reencarna, se transforma em marca para tamanhas barbaridades e crueldades. Estamos retornando assim ao primarismo espartano, aonde as crianças com deficiência física eram lançadas no rio para morrerem por afogamento. A raça perfeita de Hitler deixou para essa humanidade o triste legado da Segunda Guerra Mundial. Aí vem Joana de Ângeles e termina de forma maravilhosa. Observe você dizer: se este teu filho nascesse normal, sadio, mas depois de algum tempo começasse a ser portador de alguns problemas, tais como a idiotia, a hebefrenia, as degenerências intelectuais, motoras de toda a natureza, como acontece a miúde, se você o matasse. Exercitar o aborto de anencéfalos hoje é pedir amanhã a eliminação legal do filhinho limitado, poupando-te no caso da anencefalia. Palavras de Joana de Ângeles, não são minhas. Chegamos então para encerrar no caso mais polêmico, mais dramático, que é a gravidez, é o aborto provocado pela gravidez através do estupro. É chamado de aborto sentimental, por envolver aspectos políticos, religiosos, sociais, éticos e científicos. Mas mesmo diante de situação tão constrangedora, entendemos que seja. A doutrina espírita também considera como crime de vida. Nós não vamos entrar no mérito científico da questão, mas vamos discutir aqui com vocês uma das bases, uma das pilastras mestres
aonde as pessoas se apegam para incentivar a prática desse tipo de amor. Está relacionado a Deus e seus atributos e seu profundo amor por todos nós. Como poderia então Deus, esse Pai cheio de amor por nós, pensar tão dramáticas? Será que Deus então é um Pai omisso? Insensível? A ponto de permitir que seus filhos do coração vivam experiências tão traumáticas? Lá na Gênesis mosaica está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Pensar desta forma é deixar transparecer que agora os homens estão tentando fazer Deus à sua imagem e semelhança. Porque omissão, insensibilidade e irresponsabilidade são deformações de caráter da raça humana, infelizmente. Deus é amor puro, é misericórdia infinita. Olha que coisa interessante, lá no livro dos Médiuns, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, vocês vão encontrar uma colocação feita por Kardec ao espírito de Erasto, que pode auxiliar na conclusão de vocês. Quando Kardec pergunta assim para Erasto: se um espírito produzisse uma substância venenosa e uma pessoa a ingerisse, poderia se envenenar? Olha a resposta de Erasto: poderia, mas não faria, porque não lhe seria permitido. Isso nos leva a entender, então, que nenhum ser humano vive experiências que não sejam necessárias ao seu processo evolutivo. Ninguém sofre pelos erros dos outros, sem que tenha participado desses erros por ação ou omissão. As pessoas envolvidas nessa situação dramática só estão envolvidas porque existe vínculo profundo entre elas. Olha o que diz Joana de Anjos: nada no universo ocorre como um fenômeno caótico, resultado de uma desordem que nele predomine. Tudo aquilo que é casual, destrutivo, são efeitos de uma programação transcendente que objetiva a ordem e a harmonia. Da mesma forma, nos destinos humanos, vige a lei de causa e efeito, ação e reação, responsável, direta das ocorrências, por mais diversificadas que se apresentem. O espírito progride através de experiências que lhe faculta desenvolver suas faculdades intelectuais, assim como o gorila, as suas impurezas morais primitivas, transformando-as em emoções relevantes e libertadoras. A gravidez por estudo está sob o imperativo da lei, que guia todos os envolvidos rumo ao amor universal. Encerramos a nossa palavra hoje aqui, nesta casa, com a mensagem aos desencarnados que aqui se encontram, porque falamos para os dois lados da vida. Que os abortados se conscientizem que o aborto é um ato físico. E o espírito não precisa ficar removendo as condições tristes que enfrentou. Cada cérebro é uma casa, um mundo, um universo. Se ornamentamos esta casa, este mundo, com os enfeites do ódio, da vingança, teremos um cérebro desajustado.
uma casa mental em desalinho, distante do universo de Deus. Sabemos que na hora, no momento horrível do aborto, o cérebro procura em poucos segundos dar outra forma ao corpo. É nesse desespero que acontecem as anomalias no corpo espiritual. Todos nós devemos saber que para chegarmos à condição de feto, aprendemos a nos concentrar de tal modo que através de nossa própria vontade, dessemos ao nosso corpo espiritual a condição diminuta. Mesmo diante desses momentos tristes, horríveis, agressivos, por que o ódio? Para que o sentimento de vingança? Perdoe, continue caminhando, limpando sua casa mental das impurezas do orgulho e do egoísmo, para que todos vocês possam plasmar com muito amor corpos perfeitos para todos nós. Porque quando a luz do mundo esteve aqui, olhando para todos aqui presentes, vi em nossos corações a tendência à agressividade, ao ódio e à violência. Enternecido, cheio de amor por nós, nos disse: amados do meu coração, misericórdia peço, não holocausto. Que a paz seja com todos vocês. Vai sortear aqui?